Bom, pessoal, começando essa daqui rapidinho, só para mostrar algo que até eu aqui estou um pouquinho surpreendido. Como sempre, o pessoal já sabe, a Alesis, né, toda flat, prezinho aqui é mono, tem dois RCA lá atrás, mas é mono, então ele manda sinal igual para as duas caixas. E a gente daqui já com o RTA já para medir a caixa, tirar SPL, tirar a curva de resposta, 1 watt, 1 metro, o multímetro tá ali. Mas vamos falar dessas caixinhas pequenininhas, ó. Isso aqui foi um pedido do cliente, o mesmo cliente dono das de 15, e ele também já tem um par de 12 de 100 watts. Inclusive o par dele usa esse mesmo mid-base e o tweeter muito próximo desse aqui, é basicamente o mesmo tweeter. Então ele pediu uma caixa compacta e ele já tinha esse alto-falante aqui da Bema, dois subwoofers Bema de 8 polegadas, 50 watts, que ele comprou para colocar nas caixinhas que ele tinha lá. Ele falou que não gostou do som do subwoofer, mas foi o que eu comentei com ele, sem projeto da caixa, sem sintonia correta, sem o ajuste aqui do duto de sintonia, o projeto da caixa, fica difícil ter uma resposta boa. Então ele mandou o falantinho para mim, coisa que eu raramente faço, mas como é um alto-falante Bema, que é uma marca top, eu encarei o projeto, porque eu não uso alto-falante que eu não conheço. Esse aqui foi até um pouco de um teste, que era uma caixinha que ele me pediu compacta, porque ele estava com pouco espaço. Essa caixa ele quer para o escritório. Ele queria uma caixa bem pequena, que tivesse uma potência boa, 50 watts, suportasse, né, uma potência boa com uma resposta legal. Aí deu nessa caixinha aqui, mesmo laminado das de 15. As de 15 são de 200 watts, daqui a pouco eu vou aferir também. Mas vamos lá, porque eu sempre mostro. Olha isso aqui. Duto mais eficiente do que o woofer na caixa, para ter ganho. Olha onde essa caixinha está começando na curva de resposta. 38 Hz. Está descendo muito bem. Muito bem. O woofer na caixa, deixa eu ligar o... Vamos lá, o woofer na caixa está em... O duto, quer dizer, está em 22.21 Hz. E o woofer na caixa está em 68.64. Eu tirei a curva de impedância aqui, que na real é essa. Então a gente coloca uma média aqui, ó, de começando a tocar em 37, 38 Hz. Só que na hora que eu fui tirar a curva de fase, deu uma diferença muito grande, quase 20 Hz. Só que o que acontece? Aqui, ó, a 180 graus, quase 20 Hz de diferença. E quando eu fiz o projeto, eu fiz o gabinete pequenininho e não pensei nos filtros, né? Então eu coloquei o alto-falante para tocar bem baixo. E no caso aqui, esse mid-bass é o mesmo que usa na caixa de 12 dele, só que eu coloquei a frequência do mid-bass para tocar mais baixo do que eu uso na caixa de 12, e o sub aqui lateral está limitado à frequência de trabalho dele. A curva de fase eu simulei ela em software só com os parâmetros do alto-falante. E como o alto-falante chegou para mim aqui, eu não sei se ele já estava amaciado, o que for, pode ser que essa curva aqui não esteja muito correta. Até porque eu estou na dúvida quanto ao revestimento, que eu coloquei bastante na caixa também e já ajuda a descer um pouco. E outra coisa é o cálculo desse duto aqui. Esse duto, eu calculei ele, mas eu estou na dúvida se o cálculo que eu fiz é o mesmo que está ali. Porque eu nunca usei esse duto antes. Eu lembro que eu calculei ele uma vez só, para ver qual o volume dele, né? Diâmetro mais vezes comprimento. Como ele é côncavo, ele é todo curvado, eu estou na dúvida se esse duto aqui é o que eu coloquei ali.
mas o que a gente leva mais em consideração no caso aqui, e pelo que eu tô vendo na curva de resposta, que eu já tirei ali para testar, eu posso pensar muito bem nesses 38 Hz aqui, porque ali na curva de resposta ela tá tocando bem em 45, 40, então eu tô mais, como eu falo, eu tô mais confiante que seja esse 38. Essa daqui da curva de fase, como eu simulei a caixa aqui, ó, isso aqui eu já mostrei em alguns vídeos anteriores. A gente coloca o volume cúbico da caixa e a frequência de sintonia. Eu estou indo pelo duto, mas pode ser que esse duto esteja errado. Pode ser que esse duto, se for numa outra medida que eu tenho salva, essa caixa está sintonizada mais ou menos em 45 Hz. Então, em 45 a 180 graus, eu vou até mostrar isso para o pessoal entender. Aqui, ó. Mais ou menos deu 43 Hz ali, ó. Tá vendo? Então, tô na dúvida desse sistema do duto. Eu fiz o projetinho dessa caixa tem um bom tempo já. A gente tá meio atrasado com ela. Então acho que eu calculei isso aqui a mais ou menos. Isso aqui não é machucado não, tá, gente? Isso aqui é cera, tem que passar mão pra lá, mão pra cá, ó. Vai desbotando. Então eu tenho que calcular novamente esse duto. Mas vamos contar que seja 38. E vamos aqui pra curva de resposta e SPL. Aqui, ó. Vou soltar uma caixa aqui. Na verdade, soltar outra. Vou deixar só uma caixa, só que tá com o multímetro ligado ali. Só a caixa da direita aqui. Outra coisa, o microfone tá 1 metro, mas já tá 1 metro da de 15. Que eu vou tirar a curva de resposta e SPL dela também. Então não tá muito direcional para de cima não. Mas só pra gente ter uma ideia aqui mais ou menos de SPL e resposta, já dá pra ter uma noção. E vamos lá, né? Todo mundo já sabe. Ruído rosa. Volume mais alto aqui. Vou para rodar. E ali no multímetro 2.83 volts seria o ideal. Mas vai dar 2.8, 2.7 por aí. Vamos lá. Vou para rodar, né? Esqueci, ó. Agora sim. Bom, a linearidade da caixa eu já sabia que ela seria boa, porque já é um mid-bass e um tweeter que eu uso. Então eu já sei muito bem como fazer o ajuste dela aqui do acerto entre médio e tweeter. Agora o grave é um grave menor, né, de 8 polegadas, mas olha só como é que eu acho que tá certinho ali. Tá vendo aqui, ó, a linha 31. 31, se eu não me engano, é 3 Hz cada linha, 3, 6, 9. 39, 38 Hz mesmo, 40 Hz mais ou menos. É onde a caixa está começando. Por isso que eu acho que eu calculei ali com um duto errado. Pelo menos na hora de eu simular ali agora para tirar a curva de fase. Mas vamos levar em conta isso aqui, ó. Aqui está 86 dB. Mas lembrando que a caixa está bem mais alta do que a linha do microfone. Se eu colocar o microfone na linha, talvez eu vou ter um ganho aqui. Mas o que importa mais para mim aqui é a curva de resposta do que o SPL. Acredito que esse SPL aqui deve estar por volta dos 89 por aí. Só de eu alinhar ele aqui, se eu ou subir o microfone ou baixar a caixa, acho que eu vou ganhar uns 3 dBs. Mas é isso, uma caixa pequena, diferente, sublateral. E outra coisa, né? Multímetro desligando ali, apitando.
dependendo da posição, colocar essa caixa mais próxima da parede, mais próxima do chão, dependendo do ponto que colocar, esse grave vai mudar muito, mas muito mesmo, por causa da reflexão dele. Então é uma caixa pequena, que a ideia foi feita para usar como monitor, mas que vai descer bem de grave, chegando a 40 Hz aqui, na posição que ela está ali, está muito bom. Eu me surpreendi com essa caixinha, tá, gente? Me surpreendi mesmo. Achei que era um projeto que talvez não ia dar muito certo, mas eu tô até assustado com o grave que tá dando aqui. E como eu testei com algumas músicas de bass, fiquei mais assustado ainda. Vou fazer um videozinho delas tocando um pouquinho aqui, com o microfone boia captando. Vou tentar achar uma posição aqui que ele pegue o som legal, um grave bom, pro pessoal talvez distinguir um pouquinho o som dessa caixinha. Mas é isso.